SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... A robótica, acho que o que ela mais colabora, assim, é realmente essa questão da lógica. Ela te faz pensar. Nós estamos na escola Senai SESI de mecatrônica, né, na cidade de Betim. Essa cidade é um polo da área automotiva, na qual nós podemos aqui atender desde cursos de aprendizagem, passando por iniciação profissional, qualificação profissional e cursos técnicos. Era somente o ensino técnico, agora né, nós temos o ensino médio também. Com a utilização da robótica, eu percebi que os alunos eles têm um gostinho a mais de estar na escola, né? Aprendem com mais facilidade. Eu tenho certeza que isso faz com que eles gostem mais da escola. A robótica, juntamente com outras tecnologias que a escola dispõe, ela coloca à disposição dos alunos a melhor forma para poder se desenvolver e buscar conhecimento por si só. E esse autodesenvolvimento o encanta, porque ele aprende brincando. À medida que essas coisas que vai aparecendo as dificuldades, você vai aprendendo a lidar com elas, aqui na robótica, isso te ajuda a lidar com as dificuldades do ensino médio, com as dificuldades do curso técnico e até mesmo com o mundo lá fora. Bom dia, pessoal. Bom dia! A aula de hoje, então, vamos falar sobre trabalho, potência e energia. É uma aula de física sobre trabalho, potência, energia gravitacional, potencial gravitacional. A relação que envolve o trabalho com a força constante é o seguinte: trabalho seria o produto da força vezes o deslocamento, tá? No caso vertical. A primeira energia que nós vamos trabalhar, energia mecânica, né? Seria a energia, tá? Energia potencial gravitacional. No caso, o batistaca, que é utilizada no setor civil, na construção civil, né, para abrir um buraco na superfície, né, utilizado na construção. Então, pessoal, agora podemos pegar os kits para a montagem da prática batistaca, ok? Nós, através da robótica, conseguimos fazer um projeto que chama bate-estacas. A gente tem que bater aquela estaca no chão, tem que fazer aquela força para ficar batendo aquela estaca até perfurar o solo. Com aquele robô a gente consegue ter uma ideia de como funciona isso e associar com o trabalho, energia e potência. Porque é muito bom estar aqui, praticar, na verdade, pegar as peças, montar, fazer, ver o negócio acontecer e tal. Nós podemos associar o trabalho, o esforço realizado pelo motor do programa, a energia que é exercida sobre esse bloco aqui, que cai sobre a estaca. Viemos do espaço pra cumprir nossa missão, porque somos Starbucks! Starbucks! Alfa, alfa! Alfa, alfa! Pessoal, é o seguinte, o desafio de hoje, vocês vão fazer em uma empresa e vocês têm que movimentar uma peça de um local até o outro, tá? E vocês têm que utilizar um segue-linha para que vocês façam a movimentação do robô de vocês. Tranquilo? O desafio seria uma indústria, na verdade, onde tem um segue-linha.
No meio desse segue-linha, ele tem vários objetivos a serem cumpridos. Um deles é abrir uma cancela, o outro é pegar um objeto e, por fim, deixar esse objeto, né, no local demarcado. Vocês vão ter meia hora para fazer essa programação e o desenvolvimento desse anexo. Beleza? Mãos à obra? Vamos lá. Bom, a missão de hoje, por alto, assim, pareceu bem simples, mas quando você começa a mexer, quando você começa a montar, quando começa a programar, aí vai vindo as dificuldades, as margens de erro, e tudo isso tem que levar em conta. Tá, essa parte do cubo, a gente tá pensando em coisas... a gente vai colocar o cubo alinhado lá, de forma que... Isso. O robô, ele coça aí, as garras vão estar abertas, elas começam abertas. Chega no cubo, fecha no cubo, e ela arrasta até chegar lá no quadrado. Apesar de que os técnicos, os mentores ajudam a gente, mas quem faz a coisa andar mesmo tem que ser a equipe. Então, assim, se tá faltando uma coisa na programação, tá faltando uma coisa na pesquisa, é a gente que tem que ir lá e fazer. A gente teve um desafio que eles têm pouco tempo para resolver. Será que na vida a gente tem isso? Aos montes. Tem que ter ali soluções instantâneas, muitas vezes. E eu acredito que os projetos de robótica, eles ajudam os alunos a desenvolver isso. E depois que eu conheci todo esse mundo, eu comecei a ver que não sou só eu, que eu tenho que aprender a trabalhar com outras pessoas. Me tornei uma pessoa mais flexível, mais fácil de lidar. A questão mais legal, assim, da equipe é porque quando você tá junto ali, mesmo você fazendo uma coisa que tá difícil, uma coisa que você tem que pensar muito, você vai fazendo isso se divertindo, e você vai fazendo isso se sentindo bem. Então, Starbots, conseguiram concluir a missão? Sim! Eu queria saber como é que foi a programação, como é que foi a montagem do anexo. Bom, a programação ela utilizou de uma parte básica, que é o segue-linha, e aí depois ela veio implementando só as partes que ele reconhecia as cores, como o azul, o vermelho e o amarelo. Entendi. Preparados? Sim! 3, 2, 1... Alfa! 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 Gracious professionals! Hey! Alfa! Alfa! Meu carro deu ruim. Penso em fazer faculdade de psicologia. E agora eu quero tentar engenharia, porque assim, foi algo revelador pra mim e foi algo que começou a me inspirar realmente, a capacidade de construir coisas. Eu quero seguir muito pro campo da astrofísica, astronomia, de estudar mesmo o cosmos. Na robótica a gente estuda matemática, estuda física, lógica e faz o robô. Para mim é uma diversão, fazer robô, ficar pensando, programando, além de aprender um pouco mais. IEMA é Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. E nós trabalhamos com ensino médio técnico de tempo integral e educação continuada para jovens e adultos nos vários municípios. Também tem a parte cultural, tem clubes de dança, teatro, consciência negra, várias coisas na inclusão social também. Nós estamos falando de um instituto que trabalha pesquisa, trabalha extensão, mas trabalha também inovação. E a robótica é uma inovação. A robótica deve ser inserida dentro do contexto da escola, integrando outros componentes curriculares para que eles possam assimilar conhecimentos. Eu observo um estímulo muito significativo para o novo, para resolver problemas, para buscar problemas e encontrar soluções. Esse é o papel da robótica, é unir os alunos, aproximar os alunos um do outro, fazer com que o aluno sinta vontade de vir para a escola, que é o que eles sentem. Eles amam a escola. Bom dia, turma. O assunto que a gente vai trabalhar hoje é movimento circular. A curva de uma bola, né?
o movimento de um relógio. Hoje nós trabalhamos um conteúdo de física da primeira série, do ensino médio, movimento circular, e você tem várias situações cotidianas que são vistas, né, representadas nesse movimento. Então eu tenho um raio aqui, e se eu tiver dois raios diferentes, né, eles vão formar um arco. E ao formar o arco, eles formam um ângulo entre si. E basicamente a gente trabalhou as ideias iniciais, né? Velocidade média angular, conversão entre valores para medidas de ângulo e a noção de período e frequência. Se eu fizer a operação matemática, eu vou ter a nossa distância em função do ângulo formado. Ó, aí a gente já começa a perceber que o movimento circulatório, ele depende de um ângulo. E isso é interessante, por exemplo, na aula de robótica, que vai funcionar como uma medida, uma ideia que vocês vão ter para que o robô consiga executar uma determinada curva. Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos colocar em prática o nosso conteúdo que nós observamos com o professor Clériston na nossa aula de física, que foi o conteúdo de movimento circular, tá certo? E a gente vai ver como, de fato, esse conteúdo ele pode influenciar na nossa prática. E aqui a gente trouxe um experimento para que eles visualizassem como é que o movimento circular pode ser atribuído em um objeto. Então nós coletamos dados, valores e atribuímos esses valores na programação para que o robô executasse e que eles pudessem visualizar. Primeiro, a gente tem que encontrar qual é o valor em que o motor ele faz uma rotação de 360 graus, tá? A gente tem que ver quantos centímetros ele vai percorrer. Nós temos aqui basicamente o quê? Para ele completar um círculo com um raio de 15 centímetros, ele precisa percorrer 94,20 centímetros. Bom, aqui nós temos a roda interna. A roda interna é uma roda grande e o professor nos deu o valor da circunferência dela. A roda interna, pela lógica, ela giraria bem menos do que a roda externa. Então, ambas as rodas elas têm o mesmo diâmetro, mas essa aqui rotacionaria muito mais para poder fazer um círculo completo, diferente dessa aqui, porque elas estão em eixos diferentes. Nossa equipe se chama IEMA UP São Luís. Primeiro nós somos um time, e um time tem que se dar bem, menos com a diferença. Então, além disso, nós temos uma parceria, cada um respeitando o outro, a gente aprende esses valores da vida mesmo. A gente acaba aprendendo também em conjunto, né? A gente sorri, a gente brinca em determinadas horas, mas na hora de trabalhar a gente leva a sério. Então, pessoal, aqui a gente tá reunido de novo, já que a gente está na semana da final do torneio juvenil de robótica. Então, eu pensei num desafio simulando uma das provas. Nós vamos fazer um resgate de uma vítima em um incêndio. Eu vou só simular agora para vocês aqui o desenho, para a gente entender melhor como vai ser esse desafio. Beleza, tem alguma sugestão, Rafael, de como a gente pode começar? A gente pode começar com uma montagem simples da base, sendo ela um pouco larga, para colocar a garra numa posição bem favorável. E a parte da montagem também é a parte que a gente usa para se divertir, porque a gente pôs a nossa criatividade, né? Só fala assim, usa a sua mente para fazer o melhor que você conseguir. Eles identificaram qual era o melhor robô para cumprir a função e assim fizeram. O terceiro passo foi a programação. O programador ele trabalha alinhado com a linha de montagem.
Então eles têm que estar em consonância, onde está sensor, onde está o motor, as portas. Como o professor disse, que é pra gente tomar cuidado bem aqui em relação ao peso, porque o robô não vai estar com peso atual, ele vai estar com o peso final, que é no caso das vítimas, que vai ser uma latinha. Então ele vai descer, a gente vai tentar equilibrar o peso para poder ele não sair rodando. Ela mudou. Na subida pra lá, cara. Vai ser professor de educação física. Quero fazer medicina. A robótica me fez ser uma pessoa melhor, porque como trabalha bastante esse lado de trabalhar em equipes, a gente acaba levando isso pra frente e nos tornando pessoa melhor, né? A gente recebeu o convite para fazer parte, junto com o Complexo Universitário Unifeb, de um projeto novo, um projeto inovador, que vai de encontro com a nova expectativa em relação à legislação. Com isso, nós tivemos a feliz oportunidade de nos aproximarmos do Colégio Amplo daqui de Brusque e deu certo a parceria. Eu tenho absoluta certeza que o trabalho como a robótica e quanto tantos outros que a gente desenvolve também estão contribuindo para esse aprender a conviver dos nossos alunos. A criança que trabalha com a robótica, ela ganha uma autonomia porque eles são mais focados, mais interessados também, eles são curiosos, criativos, né? Tudo isso é muito desenvolvido na robótica. A gente não pensa dentro da caixa, a gente pensa fora da caixa, então as soluções vêm conforme a gente vai vendo, e a experiência também é uma coisa que ajuda. Acho que a empatia é o principal plano e onde a robótica se enquadra muito bem nisso daí. E na robótica a gente aprende isso, até porque precisa aprender, tu precisa saber trabalhar em equipe, cada um fazer o que tem que fazer e saber ouvir e também saber criticar de forma construtiva, ajuda bastante. Boa tarde, pessoal. Como vocês sabem, a nossa cidade ela é considerada um polo industrial. A gente procura sempre associar essa aula com um tema do cotidiano. Então, a nossa aula ela envolve o avanço das máquinas, digamos assim, dentro da indústria. O tema da nossa aula hoje, então, que a gente vai fazer a montagem, tá, é de uma empilhadeira pantográfica. Como o professor explicou, a cada dia mais a robótica, os robôs, enfim, estão incluídos na indústria em diversas funções, né? Alguém de vocês já viu alguma empilhadeira trabalhar em algum local? Supermercado. Aqui na nossa cidade tem alguns supermercados que hoje em dia tem aqueles mercados que são diferentes, que eles são meio que atacado e junto, né, com prateleiras menores. Então tem as prateleiras maiores, onde essa empilhadeira ela consegue levantar os pallets, facilitando a descida, a subida e o transporte desse objeto. Então a gente pode começar a nossa montagem. A gente fez então essa empilhadeira que, com as instruções ali do professor, seguindo o livro, né, fizemos a leitura e discutimos um pouco sobre a tecnologia na indústria. Eles começam a ter mais facilidade na área de matemática, lógica, ajuda até na interpretação de certas coisas, porque eles começam a ver mais o outro, né? Pessoal, agora que a gente já fez e concluiu a montagem do robô, o desafio que a gente vai ter que fazer é transportar objetos do ponto A ao ponto B no menor tempo. Tá, primeiramente ele vai estar com a garra fotográfica levantada
Aí ele vai abaixar, vai chegar até aqui onde o pallet vai estar com a carga. Ele vai vir até aqui, até o ponto B, vai descer e depois vai para trás e vai parar. Eu sou da Amplotec, vim aqui participar. Com a minha equipe eu vim para animar. Eu sou da Amplotec, venha você também. Com a sua equipe praticar o Primeiro a gente discute a estratégia da mesa, né? O que o robô vai fazer na mesa. E discute uma sequência de ações que ele vai fazer. E vai programando e ajustando os tempos e potências, coisas assim. Bom, a gente está com 3 saídas no momento, né? E a gente tem a primeira que ele faz a missão de deixar o cano lá, fazer a compartilhada, que é derrubar o galão para o outro lado girando a torneira e pega as chuvas ali na estrutura. Ah, foi boa, pegou amarelo. No colégio a gente só sabe a teoria, a gente não sabe a prática. E com a robótica eu consigo ter prática, eu gosto disso, eu gosto de ver o que eu faço funcionar, né? Tirei um caninho desse aqui do lado, porque aqui ele tava batendo, então quando ele virava certo, ele tava fazendo isso aqui, ó. A dica da nossa equipe é uma caixa de redução caseira. O que é uma caixa de redução? Ela vai diminuir a velocidade, mas ela vai ganhar força e precisão. A caixa de redução também, ela inverte o movimento, da vertical para a horizontal, dependendo como for o teu motor. Isso ajuda a gente a posicionar as garras do robô. E quando tu fixa assim, tu vai regular a garra, por exemplo, eu tenho que deixar isso aqui deitado, né? Então ele vai deitar, beleza. Essa é a posição que eu tenho que ficar. Esse aqui pra cá e esse aqui deitado. Exemplificando, aqui se eu preciso que essa garra ela fique em uma posição determinada, por exemplo, se eu preciso que a garra fique assim, eu deixo ela pronta e eu posso tirar ela, ela não vai mexer. Então a gente vai economizar tempo quando for o round. Então a gente vai colocar aqui para a programação para ver como fica. Quero seguir algo com exatas, algo que seja mais... Eu já pensei em arquitetura por questão de desenho e eu gosto de projetar, gosto de matemática, mas eu não sei ainda, não digo de certeza, mas quero puxar para a área de exatas. Eu estou praticamente certo assim que eu vou fazer engenharia mecânica. Antes eu ficava um pouco em dúvida porque eu não sabia o que era engenharia mecânica, sabe? Eu não tinha nenhuma ideia de como funcionava. Depois que eu comecei a robótica e eu via como as coisas funcionavam, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, sabe? Eu não sei ainda o que eu quero pro meu futuro, mas com a robótica eu percebi que eu quero uma coisa que seja prática e que seja em equipe. Porque antes eu não sabia mesmo, pelo menos agora eu já sei o que eu quero. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.